Pode começar, Drica. A gente está online. Ó, show. Então tá. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Adriana Vargas e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, bater um papo. Quero deixar bem aberto, né, para a gente fazer essa troca. Se quiserem preparar perguntas para perguntar no final ou, né, pegar algum gancho assim para perguntar na hora, fica à vontade. Daí, não sei, eu acho que tem um chatzinho aqui que dá para rolar as perguntas, mas eu não vou conseguir olhar, então talvez seja o momento de abrir o mic e me perguntar, ou aí se o Thiago puder fazer essa gestão das dúvidas, fica legal também. Mas enquanto eu vou apresentar, eu não vou conseguir estar olhando ali o bate-papo, tá? Mas, então tá, eu acho que eu começo me apresentando um pouquinho, né? E eu estou arrumando as telas aqui. Então tá, meu nome é Adriana Vargas, mas as pessoas me conhecem um pouquinho mais como Drica, e eu sou formada em produção fonográfica pela Unicinos, atuo no mercado da música há mais ou menos 10 anos, e venho trabalhando com gestão de projetos, crowdfundings, planejamento de carreira, tour management, consultorias, e também na gestão de lançamento e de obras e fonogramas para artistas e selos. Então, atualmente eu sou head de conteúdo e monetização da Audioporto e sócia fundadora da Esteia Musical, que é a minha empresa. E antes de eu apresentar para vocês o que é a Audioporto e a fábrica, eu queria rolar um videozinho. Então, eu vou fazer o share aqui da minha tela para vocês. É isso aí. Então tá, deixa eu só voltar aqui rapidinho. A fábrica do futuro, no caso, esse complexo todo que vocês assistiram, ela é uma multiplataforma, né, de inovação, criação e conexão,
que desenvolve e realiza projetos e experiências que visam apoiar os profissionais da indústria criativa, empreendedores, indivíduos a buscar soluções, né, promissoras para os negócios e para o mundo. Então, ela tem essa união com o laboratório sonoro e criativo, que é a Audiporto hoje, e com a produtora de conteúdos também imersiva, que ficam lá dentro do complexo. Claro, além da própria rede de parceiros e habitantes que colaboram e constroem novos negócios, né, e ações, sempre buscando um impacto positivo. E tudo isso materializado em um prédio no meio do 4º distrito de Porto Alegre, com ambientes de ensino, auditório, gastronomia, entretenimento e muita cultura. E a Audiporto, então, ela é um laboratório sonoro e criativo, como já falei, e que busca desenvolver, né, o ser humano, usando música como matéria comum, assim, para acolher, educar e despertar instintos adormecidos. Possui alguns braços de atuação, né, e tanto para a área do educacional, quanto para a área de estúdio, para a produção completa de áudio e vídeo, gravadora e editora, e experiências imersivas, né? Então, ela é muito mais do que somente o estúdio que a gente enxerga ali no vídeo e nas fotos, né? Mas vamos lá. Eu vim falar um pouquinho para você sobre distribuição digital, monetização, né, melhores práticas para artistas independentes distribuírem suas músicas e dar um panorama aí geral, assim, sobre como o mercado se organiza, né, hoje em dia para fazer essa gestão de catálogo, assim, tu conseguir cumprir alguns passos obrigatórios, assim, para que tu consiga monetizar lá na frente de forma adequada, né? Então, vamos lá. E alguns dos tópicos que eu vou abordar, né, o ECAD e suas associações, os PROs, a diferença de óbvio fonograma e tudo que tem nessa nuance de óbvio fonograma, ISWC, ISRC, direito autoral, direito conexo, as agregadoras e distribuidoras, verificação de perfis, né, aquelas etapas básicas ali para tu conseguir ter um bom desenvolvimento de audiência nas plataformas digitais, sobre playlists também, que é uma etapa super importante para distribuição, alguns fluxos de royalties dos principais modos de comercialização de música e um pouquinho sobre live streaming, né, que foi uma pauta bem em alta no ano de 2020 e tende ainda a ser um pouquinho aí do ano de 2021, já que a gente ainda está em pandemia. Então tá. A atuação do ECAD, ela diz respeito à arrecadação e à distribuição dos direitos de execução pública para as diversas sociedades autorais que hoje existem, né? E essas sociedades, então, se encarregam de repassar para os seus associados o que foi arrecadado pelo ECAD, né? Isso referente à execução pública daí. E, atualmente, a gente tem 7 associações ativas no mercado e que compõem o conselho diretivo do ECAD. Aí são elas, o BC, Abramos, Amara, Sim, Sbacen, Sican, Socimpro, sendo que a UBC e a Abramos são as mais conhecidas, né, as mais famosas, assim, e provavelmente aí com mais titulares associados, mas hoje em dia, pelo que eu saiba, a última informação que eu tive é que a UBC possui maior market share, né, de titulares, de associados hoje no mercado. E, enfim, daí para a gente entrar um pouco, para a gente começar a dividir um pouquinho as coisas, assim, né, em termos de o que é, quais são as modalidades de comercialização de música, a gente já começa explicando um pouquinho o quão restrito não, mas sobre essa restrição que o ECAD tem e referente à arrecadação, né, que ela é exclusiva a título de execução pública. O que é execução pública, então? É simplesmente música executada em locais de frequência coletiva, né? Locais de frequência coletiva são cinemas, rádios, TVs, shows, eventos, feiras, né? Coisas
nesse estilo, assim, né? Daí tem uma categoria, uma lista imensa, né, no qual não convém citar aqui, mas já deixo como fonte, assim, que o próprio site do ECAD ou o site das associações, elas sempre são bem educativas, né, e possuem bastante transparência de informação, então a gente consegue obter bastante conhecimento por lá. E, inclusive, lá tem toda essa tabela sobre quais são os locais que são considerados execução pública, né, locais de frequência coletiva, no caso, e sobre quais que eles arrecadam, né. Então, é bem legal dar uma olhadinha. E daí, enfim, daí tem toda essa arrecadação de todos esses locais, né, rádio, TV, shows, todas essas modalidades que usufruem da música, né, para os seus negócios, para as suas atrações, como eventos, feiras, e o ECAD faz toda essa arrecadação, né, e para obter essa administração e desenvolvimento dessa logística de arrecadação e distribuição, obviamente, cada uma das partes retém um percentual, né? Então, o ECAD retém um percentual de 10% sobre o valor arrecadado, que então repassa para as sociedades ficam com 5%, né? 5%, e que daí, então, repassam para os seus titulares o restante, né? Os 85%, então, para os seus associados. Então, se tu é associado da UBC, vai receber pela ABC, se é associado a Abrams, recebe pela Abrams, e assim vai, né? Então, o órgão, no caso, né, a pessoa, a empresa que tu cobra, na verdade, não é o ECAD, e sim a tua sociedade, no qual tu se conveniou, para que tu possa ser representado por ela, né? Tu possa vir a receber os royalties de execução pública. Então, é sempre por eles, assim, que tu tem que entrar em contato quando tu tem alguma dúvida, e é um cadastro, uma filiação 100% gratuita, né? Então, não tem por que não fazer, e, na verdade, é um passo mega obrigatório, é pré-requisito para tu trabalhar no mercado da música, é tu estar afiliado, né? Estar associado em uma das 7 associações que fazem o recolhimento dos direitos autorais, né? O recolhimento e a distribuição. Então, só ressaltando que o ECAD ele não faz a distribuição direta, ele apenas arrecada e repassa para as sociedades, né? Essas sim são responsáveis pelo repasse para os titulares. Então, é com elas que o contato ali, a chateação de quero meu pagamento deve ser feito. Mas vamos lá. E um dos conhecimentos assim que é obrigatório também ter, né, para começo de qualquer carreira no ramo da música, assim, é justamente essa distinção, né, de obra e fonograma e todos os adendos que envolvem esses dois nomezinhos, né. Então, a gente pode começar ali pela obra. Sempre atrelada à obra, a gente vai ter um ISWC, né, que é o International Standard Working Code, ou Work Code, alguma coisa assim, e nada mais é do que uma obra é uma composição musical, né? Ela é aquela tua criação intelectual que tu teve antes mesmo de fazer uma gravação, né? Eu já chego lá, mas antes mesmo de fazer uma gravação, aquela tua ideia que tu teve, aquela letra que tu pensou, ou aquela melodia que tu criou, né? Se for uma música instrumental, por exemplo. Então, enfim, é uma composição musical que contém a letra e melodia, ou apenas melodia, né? E pode ser interpretada de várias formas, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que tem várias músicas sendo interpretadas por vários outros músicos, além daqueles que criaram, propriamente dito, aquela obra, né? Então, a gente tem, eu sempre cito o mesmo exemplo, tem que renovar os exemplos, mas a gente tem Garota de Ipanema. Então, Garota de Ipanema com Tom Jobim e Vinícius de Moraes, só existe uma, né? Porém, a gente tem vários outros artistas que fizeram uma gravação de Garota de Ipanema, e daí ela pode ser interpretada em vários estilos, né? Então, uma mesma obra pode ser gravada por diferentes artistas e em versões distintas. Daí a versão acústica, ao vivo, versão estúdio, com outros arranjos, inclusive, né?
fazer um Garota de Ipanema, versão, sei lá, reggae. Isso deve ficar estranho, mas tudo bem. Daí já o fonograma é justamente essas gravações da obra, né? Então, é a fixação da obra em um suporte material. Ou seja, é a música que a gente escuta no CD, nas rádios, nos streamings, né? Nas plataformas de streaming. E um fonograma, enfim, uma obra, né? Por si só, ela pode ser gravada várias vezes. Então, para cada uma dessas gravações, né? Seja ela com uma leve diferença, digamos assim, ela precisa, ela é considerada uma nova gravação. Consequentemente, ela precisa de um novo ISRC, né? Esse aqui é o códigozinho associado ao fonograma, o ISWC é o código associado à obra. E o ISRC é International Standard Recording Code. É um código de padrão ISO, né, internacional, e aí que tem ligação, né, metadados que a gente chama. Então a gente consegue ter acesso a esses metadados por diversas empresas necessárias para conseguir fazer uma gestão bem feita, né, do catálogo e das receitas que devem ser repassadas. Daí eu trago um alerta, assim, que, por exemplo, toda gravação que tu faz, o SRC já é gerado automaticamente, né? Independente do corpo do fonograma que tu cadastra. A obra é um pouquinho diferente, porque o ISWC ele foi um pouquinho deixado de lado por um tempo, mas ele vem tomando corpo, vem tomando forma, e vem, né, os órgãos responsáveis vêm dando mais atenção para ele e fazendo, de fato, que ele se torne um código de associação internacional, né, para link de metadados. E o único porém é que uma obra ela não consegue obter o seu ISWC se todos os titulares não estiverem devidamente cadastrados em associações, né? Então, se tem 5 membros de uma banda, um deles não está cadastrado, as obras daquela banda que foi cadastrada, elas não vão ter o seu ISWC, porque ainda falta um titular que representa aquela obra, que compõe aquela obra, para ser reconhecido como titular de uma associação. Então, eles precisam se cadastrar, todo mundo, para conseguir o seu ISWC. Então, se uma obra não tem o ISWC, uma das opções é que falta um titular para se cadastrar, ou pode daí haver alguma outra disparidade, alguma outra, enfim, algum erro em algum cadastro, alguma coisa assim. Às vezes tu cadastra como internacional a obra, sem querer, simplesmente apertar o botão errado, e daí o ISWC acaba tendo que passar por um outro processo e tu fica sem ele. Então é sempre bom ficar de olho nisso, assim, e verificar com a tua sociedade o porquê que tu não tem esse código, né? Às vezes é justamente por causa que não são todos os titulares que são cadastrados. Enfim, daí só para ressaltar, a obra ela é cadastrada apenas uma vez, né? Porque a letra e a melodia, elas permanecem as mesmas, são as mesmas e isso não muda. Então, a gente tem uma Garota de Ipanema, criada pelo Tom Jobim e Vinícius de Moraes, naquela ideia que eles elaboraram, e ela é única, né? Ela vai ser única. Porém, a gente pode ter diversas gravações de Garota de Ipanema. E daí, bom, a gente já falou um pouquinho do cadastro ali do fonograma, então a obra ela é cadastrada pelos próprios autores, né? Ou por uma editora musical, no caso, quando os autores possuem uma, né? São representados por uma. Já o fonograma ali, o ISRC, no caso, ele é cadastrado pelo produtor fonográfico. E daí isso pode ser o próprio artista, se ele for um artista independente, né? Ou pode ser algum label ou selo que financiou aquela gravação, que pagou pelaquela gravação, né? Que fez o aporte daquele projeto e que assinou com esse artista, né? Então tem essas diferenças, assim, enfim, para tu te cadastrar como produtor fonográfico, por exemplo, para tu conseguir gerar os teus próprios SRCs, pode ser tanto PJ quanto PF, né, pessoa jurídica ou pessoa física.
Já, por exemplo, se tu vai cadastrar uma obra, tu tens que ser o autor, né, próprio daquela obra, ou uma editora musical, daí devidamente cadastrada como editora na associação, né? Então, tem essas diferenças, e sendo que para ser editora musical não pode ser PF, somente PJ, né? E daí temos outra diferença também, que isso tudo envolve direitos de execução pública, né? Direitos autorais de execução pública. Porém, hoje em dia, se a gente tem alguma forma de simplificar o que é os direitos autorais, né? E porque essas nuances a gente consegue dividir em dois tipos, digamos assim, né? São os autorais, que se referem à parte da obra, e os conexos, né? Que se referem à parte do fonograma, direitos autorais e direitos conexos. E os direitos autorais eles representam 2/3 da renda da música, tá? 2/3 da receita, e destinam-se aos autores e os editores, né? Que são as pessoas que estão lá compostas no corpo da obra na hora do cadastro, tá? E a divisão, né, de como é repassado isso, ela é estabelecida de acordo com as porcentagens no contrato realizado entre as partes, né? Então, a editora musical com o autor estabeleceu ali que daí algumas porcentagens são mais ou menos, elas giram em torno de um padrão, né? Em torno de 25% a 30% para os editores e 75%, 70% para os autores, né? Então, normalmente gira em torno disso, mas pode ser diferente, não é uma porcentagem fixa. E daí, justamente, essa divisão, né, de 2/3 da receita, ela vai ser repassada de acordo com essas porcentagens estabelecidas no contrato entre a editora e o autor, se houver editora, ou diretamente os 100% dos 2/3 diretamente para o autor, se ele não for representado por nenhuma, né, se ele for um autor direto. Já os conexos, eles representam 1/3 da receita, né, da arrecadação, e possuem divisão fixa. Daí é 41,7 para o produtor fonográfico, né, aquele quem faz o cadastro de SRC na associação, tá? E é preciso frisar bem isso, assim, sabe? Ah, mas eu sou produtor fonográfico, mas fulano cadastra lá para mim. Então, tu não é o produtor fonográfico, sabe? É quem efetuar o cadastro, tá? E daí 41,7 para o produtor fonográfico, 41,7 para o intérprete, né? Ou intérpretes, se houver mais de um. Assim como o produtor fonográfico também pode haver mais de um, né? A famosa coprodução fonográfica, né? Quando duas empresas ou duas pessoas produtoras fonográficas elas trabalham em conjunto e querem dividir esse percentual, também é possível, tá? E, enfim, 40,7 para os intérpretes, e o restante daí, eu acho que sobra aí 16,6, é rateado entre os arranjadores e os músicos participantes, né? Os músicos acompanhantes, executantes, enfim. E daí, enfim, eu sempre gosto de falar que é muito importante fazer os dois cadastros, né? E que é preciso as pessoas entenderem que eles são distintos, né? Porque eu já vi muitos músicos cadastrarem, ou muitos selos também, eu já vi cadastrarem o fonograma, somente o fonograma, e acharem pelo fato de tu ter que fazer o título de referência ali, né? Porque tu tem que nomear aquele fonograma, tu tem que mostrar qual a obra referente àquele fonograma, né? O cadastro de referência, no caso, eles acharem que aquele cadastro de referência da obra para aquele fonograma é o cadastro da obra por si só. E não é. Na verdade, são cadastros separados, que devem ser feitos separadamente, porém, não tem como a gente cadastrar um fonograma sem apontar qual é a obra que está sendo gravada, né? Qual é aquela obra daquele fonograma. Então, por isso que se aponta qual a obra daquele fonograma e se gera esse cadastro de referência quando uma obra já não foi cadastrada previamente.
Então, uma dica que eu gosto de sempre dar, assim, é justamente cadastrar primeiro a obra, né? Se tu for titular dela. Eu tenho cachorrinhos aqui, desculpa. Se tu for o titular, né? O autor, no caso dessa obra, tá? Porque somente o autor que pode cadastrar a obra ou a editora. Então, se tu não é o autor daquela obra, tu não vai cadastrar. Daí sim que tu vai só cadastrar o fonograma. Mas se tu é o autor, um artista independente, por exemplo, se tu é o autor, se tu é o produtor fonográfico, compus uma música, gravei no meu home studio e preciso lá gerar meus cadastros. Ok, neste caso, tu é o titular 100% da cadeia, né? Então, tu vai gerar ambos os cadastros, da obra e do fonograma, tá? E daí eu aconselho que seja feito primeiro da obra, para que tu evite alguns caminhos a mais, né? Ele até pode ser feito ao contrário, assim, primeiro faz o fonograma, depois da obra, mas são mais caminhos a serem seguidos. Então, é muito melhor fazer a obra primeiro e só puxar, né, para o fonograma, fazer o sync ali, o link com o fonograma que vai ser gerado. Então, resumindo, é uma parte muito importante, então gosto de frisar bastante. Resumindo, autores, compositores, versionistas, editores musicais recebem pelo uso da obra, tá? E intérpretes, produtores fonográficos e músicos recebem pelo uso dos fonogramas, dos seus fonogramas, tá? E a famosa pergunta que todo mundo quer saber, né? Agregadoras. Eu acho que agora já tem bastante conteúdo assim, disponível no mercado, então é bem possível assim que essa pergunta já esteja bem esclarecida sobre qual é o papel, né? Mas eu gosto sempre de brincar de o que elas são, do que elas se alimentam, do que elas vivem, né? E é isso, né? Afinal, o que elas fazem? As agregadoras, elas nada mais são do que distribuidoras, né? Anteriormente, justamente, elas eram conhecidas como distribuidoras. Então, no auge das vendas físicas de CD, eram as distribuidoras que faziam a intermediação entre os selos e os artistas com as lojas, por meio delas que a gente tinha os produtos na prateleira, né? Então, a gente ainda continua precisando desse meio de campo no ramo da música para justamente fazer esse intermédio entre o titular da música, né, os produtores e as plataformas ou lojas, né? Justamente hoje em dia, inclusive, há essa terminologia para os players de música como lojas, né? Então, tu entra nas agregadoras e tem quais lojas vão ser distribuídas. Então, é o mesmo pensamento, né? A gente continua precisando de uma distribuidora, por mais que o nosso produto tenha virado para um mercado que é consumido digitalmente e não fisicamente. Então, é isso, é a mesma coisa, a gente precisa levar o produto até o alcance das plataformas e players, né? Então, como de forma direta, né, o artista distribuir diretamente para o Spotify, distribuir diretamente para a Apple, né, para a Amazon, não é possível. A gente precisa desse intermédio, desse meio de campo, né? E, enfim, não é possível porque isso levaria as plataformas a necessitarem de uma infraestrutura muito maior, né? Só para o gerenciamento e gestão dos padrões de entregas, né? Porque tem que cumprir os requisitos de entrega ali de qualidade, não digo sonora, mas de metadados de capa, né? Então tem vários pré-requisitos ali que as distribuidoras já fazem esse filtro e entregam para a plataforma já com esse filtro realizado em um produto muito mais fácil de ser consumido e se adequar às regras de cada uma das lojas, né? Então, cada uma dessas plataformas. O iTunes, o iTunes não, a Apple, porque o iTunes deixou de existir, né? Então, a Apple, eu sei que tem algumas regras diferentes, né, do Spotify, então, coisas que o Spotify releva ou aceita em relação ao que vai numa capa, por exemplo,
a Apple já não aceita, né? Então, às vezes tem que fazer uma capa um pouquinho diferente, sem aquele logo, sem uma identidade, enfim, para a Apple e uma separada para o Spotify, outro faz uma única, né? Que ele saiba que aceite em todas as plataformas. E é isso, já que, né, não é possível de forma direta, o mercado se convencionou dessa maneira com os agregadores, né, com as agregadoras. E daí, enfim, como começou a ter muita oferta, né, no mercado para justamente fazer essa distribuição, muito artista querendo colocar suas músicas nas plataformas, né, com um mercado em constante crescimento. Eu tenho um vizinho aqui que tem um cachorro infernal, gente. Vocês vão ter que relevar isso. Mas vamos lá. Como é um mercado em constante crescimento, assim, eu acho que é visível o boom, né, o grande crescimento de empresas voltadas para fazer essa distribuição de música digital, né, de produtos digitais. E diante desse crescimento dessa quantidade, elas sentiram essa necessidade, né, muitas delas, a se diversificarem, né? Então, algumas delas começaram a oferecer bem mais do que só a colocação das músicas nas plataformas, né? Como elas antigamente faziam. Então, hoje já há os que atuam como selos, tem as que atuam como agências de marketing, né? Comunicação, editoras, assim como alguns já devem ter visto CD Baby Pro Publishing, One RPM, Publishing alguma coisa também, mas eu chego lá no final sobre o que é isso. Né? Então, são serviços de editoras, mas falarei um pouquinho mais depois. Enfim, elas tentaram se diversificar, assim, né? Disponibilizando soluções para a administração do repertório dentro dos players, né? Então, justamente oferecendo serviços como a CD Baby faz, né? Como a OneRPM também e tal. E daí tem alguns modelos, né? Eu não citei todos aqui, mas os principais, assim, eles são justamente alguns modelos de negócios, no caso, de cada agregador, assim. Os mais evidentes são justamente o B2B, né? Business to business, que são as agregadoras voltadas para fechar negócios e atender selos, né? Seja major ou independente. Porém, elas algumas vezes atendem alguns artistas mais estruturados, né? Que possuem uma equipe mais estruturada. Então, enfim, tem um exemplo que é da Cris Falcão, né? Na Ingrooves, que a Ingrooves atende exclusivamente selos, assim, seja major ou independente. Mas eu sei que a Cláudia Leite, né, ela está no catálogo da Ingrooves, porque é uma artista, claro, de grande porte, mas que também possui uma infraestrutura por trás, né? Então, ela possui uma equipe que justamente está ali para trabalhar, para atender também, colaborar junto com a agregadora em termos de estratégia, né, para conseguir maior alcance nas plataformas. Então, tem, claro, algumas exceções, né? E daí o modelo self-service, né, aquele modelo mais de autoatendimento, assim, que são os que são disponibilizados para qualquer artista independente possa usar o serviço e ter sua música distribuída no mundo todo, né? Então, posso citar algumas, que para artistas independentes seria o OneRPM, CD Baby, Dito, Trattori. São empresas com modalidade self-service, porém tem algumas delas, várias delas, que possuem modelos híbridos também, né? Que elas mesclam justamente essas duas modalidades de B2B e self-service, né? Então, a OneRPM eu sei que atende selos também, a CD Baby eu sei que atende selos, a Trattori também, mas o modelo de negócio principal delas é justamente esse autoatendimento ali, a autodistribuição pela plataforma deles, né, disponibilizada
online. B2B tem vários exemplos, não vou citar todos, mas a gente tem a The Orchard, né, que é bem famosa, a InGrooves, a Altafonte também, a modelo B2B. E é isso, daí tem essas agregadoras que fazem essa mesclagem, né, e se tornam aí um modelo um pouquinho mais híbrido. E, enfim, quando tu vai distribuir uma música, eu acho que independente da agregadora que tu escolhe, tem algumas informações, alguns pré-requisitos, assim, que tu precisa já ter respondido, né, para quando tu for, de fato, efetuar a distribuição, né. E apesar de elas serem diferentes, toda agregadora ela é diferente uma da outra. Aqui são algumas informações básicas que são praticamente necessárias em quase todas, mas algumas podem pedir um pouco mais, algumas podem pedir um pouco menos, dependendo da plataforma, da ferramenta de distribuição que cada uma dessas agregadoras criou, né, para te atender. Então, eu vou passar um pouquinho sobre elas, assim, tem umas coisas que são autoexplicativas, né, título do single, EP ou álbum, óbvio, o artista principal, precisa indicar, gênero principal e secundário, assim, importante para conseguir segmentar lá em termos de público dentro das plataformas, né, a linguagem do álbum e das faixas, né, a data de lançamento que tu quer que seja distribuído, no caso, que tu quer que esteja online naquele dia, o código PC, que daí precisa um pouquinho mais de atenção, né? O código PC é o código de barras daquela gravação, daquele lançamento, tá? Então, há formas de tu conseguir obter o código PC de forma offline, digamos assim, né? Que não seja pela tua própria distribuidora, né? Eu já gerei muitos códigos de barras, justamente para produtos digitais, para lançamentos de singles, álbuns digitais, né? Por empresas que fazem essa criação de código de barras, de gestão, né? Então, eu sei que tem uma disponível no mercado que se chama GS1, mas caso tu não tenha um fluxo muito grande, né, de lançamentos, e tu queira fazer o controle total de catálogo, né, inclusive colocar informações personalizadas dentro daquele código, dentro daquele UPC, não há essa necessidade de gerar de forma offline da agregadora, né? Então, a própria agregadora vai ter um campo solicitando esse UPC e algumas delas elas cobram para gerar um para ti, outras não cobram, né? Tá incluído ali no acordo que tu fez com elas. Muitas delas não cobram, é bem comum isso, tá? Então, se tu não tem um código PC, apenas deixa em branco. E referente ao PC, não tem problema nenhum tu obter esse código pela agregadora, que é diferente já do caso do ISRC, né? Que a gente chega lá um pouquinho, já chega lá, mas o ISRC há quem deixe em branco, e daí gera todo um caos ali, mas eu já chego lá, só vou finalizar aqui. Enfim, daí se tu tem algum selo ou label por trás de ti, né, trabalhando contigo, que está fazendo aquela gestão, mas quando tu tem um selo ou um label, provavelmente quem vai estar fazendo essa distribuição é o selo, né, propriamente dito, então isso não seria um caso para um artista independente, mas quando é um artista independente e tu não tem selo, basta deixar em branco, colocar teu nome, na verdade, o nome da artista, no caso, ou colocar independente, por exemplo, né? Então, fica como dica, assim, também. A gente tem o copyright do lançamento e da gravação, que são a quem aqueles direitos devem ser atribuídos, né? E normalmente é o mesmo esquema também, né? Se tu tem um selo ou um label por trás, provavelmente o nome que vai constar aqui é o do selo do label. Se tu é artista independente e tu tá fazendo tua própria distribuição, provavelmente o teu nomezinho vai constar aqui também com o ano daquele lançamento, daquela distribuição, na verdade, né? O ano da distribuição.
enfim, tem território distribuído, tem como personalizar, caso tu tenha alguma restrição com algum território, né? Ou tu queira fazer essa gestão de forma separada, tu quer trabalhar com uma agregadora ou com um selo a título de lançamento exclusivo no Brasil, então tu segmenta por ali, e tu vai trabalhar com outro selo a título de lançamento no mundo inteiro. Então tu consegue fazer essa segmentação de território também para um não se chocar com o outro, né? Nome dos artistas adicionais, tu tem feats ou intérpretes, lembrando sempre que tem uma diferença aqui de feats para intérpretes, né? Os feats são justamente participações, colaborações, e eles não são, quando tu coloca como feat, esse lançamento não vai para a página do artista na plataforma, né? Porque a plataforma entende que o artista principal é o ciclano que fez parceria, né? Fez o featuring com o fulano. Então, o artista daquele lançamento na qual aquela música pertence, por mais que houve uma colaboração ali, é o ciclano, né? É o carinha do lado de cá. Então, isso é diferente de tu colocar um outro intérprete, né? Um outro artista principal. E daí tu está dizendo que aquele lançamento pertence aos dois, né? São os dois artistas lançando aquela música em conjunto, e não um colaborando na faixa do outro. Então, quando tu faz essa segmentação, essa diferença, e tu coloca na plataforma como intérprete, é para que nas plataformas isso seja levado para ambos os perfis, né? Então, vai ter lá como último lançamento no artista X e vai ter como último lançamento no artista Y. Dessa forma, é possível fazer isso, assim, né? Colocar em ambos os perfis. Contanto que isso, de fato, seja um lançamento em conjunto, né? Então, para não ser um mecanismo de alavancagem de público, por exemplo, né? De tentar ampliar a audiência, né? Brasileiro sendo brasileiro e tentar, enfim, dar um jeitinho ali, eles fazem uma exigência de que isso conste na capa, né? Então, na capa ali do teu lançamento, justamente tem que estar, não pode constar artista X, feat artista Y, porque daí ele é um featuring. Então, não pode constar como feat e tu colocar como artista principal. Não vai funcionar, não vai passar. Enfim, o nome dos compositores, né? Isso também é pré-requisito, tem que constar. Eu acho que a tendência é que cada vez mais as plataformas peçam as plataformas digitais, né? Propriamente dito, assim, até um momento atrás, elas não mostravam créditos das faixas. Hoje em dia elas até mostram, algumas mostram mais, algumas mostram menos. Eu sei que o Spotify mostra bem pouca coisa, para ser honesta. Enfim, uma delas é o nome dos compositores, né? Então, justamente porque são mundos separados, o mundo da obra e o mundo do fonograma, né? Então, o autor daquela obra, ele tem que constar e não importa se tu pagou pela licença para utilizar aquela obra, o crédito é obrigatório. Então, tem que sempre constar. Aí tem algumas agregadoras, né, possibilitam também que tu coloque como crédito se teve o produto musical, tem algum nome para indicar como produtor musical, daí aqui não é produtor fonográfico, né, é produtor musical mesmo. E se, por exemplo, foi um remix, se tu queres indicar o nome do remixer, né, daí esses dois são opcionais. E o áudio das faixas sempre em alta qualidade, eu acho que isso nem preciso dizer, mas vamos lá, sempre em alta qualidade, né, com um mínimo ali de 16 bits e 44.1 kHz. E daí, outras informações sobre as faixas, que daí como nome, se é uma versão, né, e o ISRC daquela faixa. Então, por exemplo, tu vai cadastrar um álbum, ele vai te pedir todas essas informações, né, do artista principal, território, tudo mais, mas ele também vai te pedir informações exclusivas de cada uma daquelas faixas que tu está inserindo naquele álbum. Então, tu vai ter que indicar o SRC de cada uma dessas faixas, tá? E daí aqui, justamente esse campo, não deixem em branco. É basicamente isso, não deixa em branco nunca, tá? No momento que tu deixa em branco,
e tu efetua a distribuição de fato, é gerado automaticamente um ISRC fictício, tá? Que é um ISRC gerado pela própria agregadora para conseguir subir para as plataformas, porque sem esse código ela não consegue subir. Então, para ela efetuar o teu atendimento, né, ela gera esse código, tá? Mas não é recomendado, não é uma prática recomendada. Assim, ó, me apresente um profissional que vai recomendar essa prática, porque eu não conheço, tá? Não aconselho, e por mais que, tipo, mas eu preciso lançar amanhã, vou ter que gerar aquele SRC. Cara, não, não lança amanhã, tá? Segura, até porque uma dica também é um planejamento com uma antecedência mínima aí de 3 a 4 semanas para tu fazer a tua distribuição, né? Pra tu fazer a tua distribuição digital. Então, tem que ter antecedência. Eu sei que às vezes tu criou, tu quer que ela seja disponível na plataforma, mas 3 ou 4 semanas passa muito rápido e não é eficaz tu gerar um ISRC fictício, porque tu acaba com todo o fluxo de metadados que precisa existir para que tu consiga receber de forma adequada, né? Então, por exemplo, ao tu gerar um ISRC fictício, tu não vai nem receber uma porcentagem ali que é de execução pública do streaming, né? Então, tu acaba com todo o fluxo ali, né? Tu atrapalha, não é que acaba, mas tu atrapalha todo o fluxo de gestão desse catálogo, dessa propriedade, assim, de gestão de fluxo de royalties, que precisa que o SRC seja devidamente cadastrado no ICAD, né, na tua associação, tá? Então, não aconselho, assim. E aqui a gente tem também essa listado capa do single, né, capa do lançamento, na verdade, seja um EP, seja um álbum, seja um single, com esses requisitos mínimos, né, JPG, PNG, mínimo 3.000 por 3.000, cor RGB, mínimo 72 dpi de resolução. E o que não pode constar, na verdade, é mais importante do que as especificações que eles aceitam, né? Então, lembrando que isso varia um pouquinho de player para player, né, de plataforma digital para plataforma digital, mas não pode constar nenhum logo deles. Eu vou distribuir no Spotify, vou colocar o login do Spotify na capa. Não pode constar nenhum website, a data do lançamento de jeito nenhum, propaganda, nenhum telefone para contato, e não coloquem o ISRC também, e não façam ISRC fictício. Tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Enfim, daí uma coisa legal também de fazer, né, que é a personalização dos canais do artista nessas plataformas, justamente quando a tua música vai entrar, né. Algumas tu consegue fazer a verificação, mas aí é quando tem uma agregadora que tem um atendimento um pouquinho mais focado, né, mais focado não, mais atencioso contigo, assim, não é um modelo tão self-service, né, que tu tem que abrir um ticket de suporte, por exemplo, né? Quando tu tem um contato um pouquinho mais afinado, assim, em algumas circunstâncias tu consegue fazer essa personalização antes da distribuição, tá? Antes da tua música chegar na plataforma, por exemplo, para um artista recém-lançado, digamos assim, né? Lançando sua primeira música, digamos. Algumas circunstâncias, em algumas dos players, tu consegue fazer essa verificação antes, mas normalmente tu precisa ter música já disponibilizada para conseguir fazer essa personalização de perfil, tá? Então, um dos macetes também é tu justamente fazer um lançamento sem AUE nenhum, né? Sem divulgação nenhuma. Tu coloca para distribuir o mais rápido possível e no momento que distribuir, tu vai conseguir ter acesso à verificação dos perfis nas plataformas, né? E essa verificação não é só o tiquezinho azul ali, né? Esse sinalzinho azul ali do lado do perfil, mas também te habilita a personalizar esses canais, a trocar foto, a colocar imagens enfim, fotos oficiais, ou textos de bio, né? Então, é super importante. E daí, a dica é justamente fazer esse lançamento fictício, digamos assim, para conseguir te habilitar isso. E depois que tu conseguir, tu já encaminha a outra distribuição, né? O outro
a música de fato que vai ser distribuída. Enquanto isso, tu já vai pedindo takedown da outra e fica tudo certo. Tá? E daí eu deixei aqui alguns dos players que aceitam essa personalização de canal e essa verificação de perfil, né? O Spotify é um, pelo Artists, né? Pelo Spotify for Artists. O Shazam tem a personalização também, que eu acho super interessante, porque o Shazam é um aplicativo que todo mundo usa, né? Então, tu pode personalizar. Até teve uma ação bem recente da Ana Vitória, eu acho, Ana Vitória, que eles fizeram uma parceria com o Shazam. Então, a cada vez que alguém desse um Shazam naquela música específica daquele lançamento, claro que era uma ação de promoção de um lançamento novo, tu fazia o Shazam e rolava um videozinho, né? Ele te encaminhava para um videozinho da Ana e da Vitória, agradecendo, né? Se tu chegou nesse vídeo é porque provavelmente tu fez um Shazam da nossa música e a gente quer te agradecer e tal. E daí já emenda um outro convite e por assim vai levando, né? Vai levando o tráfego ali de audiência para onde o artista quer. Então, é super legal, claro, não é todo mundo que consegue fazer ações desse tipo, né? Com essas plataformas, com essas ferramentas, mas só a personalização do canal já é ótima para qualquer artista, né? Tu pode trocar foto, pode colocar bio, imagens, reorganizar algumas coisas ali em termos de onde tu quer que fique o quê. A Apple também tem, né? Daqui o linkzinho, Apple for Artists também, e a Deezer também tem, através do Deezer Backstage. Alguns demoram bastante para conseguir retornar, e quando tu não tens esse retorno, né, esse feedback para tu conseguir acessar, e tu já tem catálogo dentro dos players, tu já distribuiu música, sempre vale então entrar em contato com a tua agregadora daí, né, e expor, né, o que está acontecendo, assim, já faz quanto tempo que eu solicitei, não recebi retorno, porque elas que possuem esses contatos direto com essas DSPs, né, com esses players. Então, às vezes eles conseguem facilitar esse caminho, facilitar esse processo. Então, solicitam, né, de forma direta, assim, primeiramente, no primeiro passo, caso tu não venha a conseguir o acesso de forma rápida, né, claro, não é um dia só, mas se não conseguir de forma rápida, sempre válido contatar a agregadora. E daí, lembrando que eu acho que a Amazon também tem, ou tinha, uma ferramenta de personalização de canal, mas outra importante também que até não coloquei aqui, mas que veio a ser muito importante na real, é o Music Match, né? Music Match, que é justamente aquela ferramenta para conseguir monetizar as letras, né? Então, tu consegue colocar as letras tanto no Spotify, para correr ali junto com a música na hora que ela é tocada, como na ferramenta de música do Instagram. Então, é por ali que se faz, pelo Music Match, né? Tu pode pedir esse acesso também, o Request Access, no Music Match como autor, no caso, né? Porque a letra, ela é referente à parte da obra, né? Da autoria. Então, tu pode solicitar isso como autor, né? Ou como editora, no caso. Então, tu cadastra tudo ali. E, enfim, outra ferramenta, né? Enfim, não dá para ser ferramenta, não dá para chamar de ferramenta, mas outro recurso, na verdade, que é imprescindível também ter conhecimento e saber usar, assim, tentar conseguir chegar nelas, são as playlists, né? Eu acho que todo player tem um trabalho voltado para playlists, mas vamos falar especificamente do Spotify, por exemplo, que é o player que possui maior audiência hoje em dia, né? E tem aí em torno de 5 a 6 tipos de playlist aí, algo desse tipo. Mas eu citei algumas, tá? As principais, pelo menos, e eu vou dar uma lida aqui. Enfim, as próprias, né? Que é o próprio artista que cria, divulga e coloca na página de discografia. Então, tem o canal do artista no Spotify, mas tu acessa como pessoa, né? Não artista, no caso, não a persona do artista,
para justamente criar essas playlists e vincular daí ao teu canal oficial, ao teu perfil oficial ali da plataforma. E daí, claro, serve também como ferramenta de engajamento, né, nas redes sociais e divulgação, porque tu consegue chamar a atenção para o teu perfil, né? Então, tu coloca ali, e para tuas músicas, tu coloca várias outras músicas, faz uma playlist temática, de repente, né? Músicas que eu ouço na academia. E daí ali no meio tu coloca os teus lançamentos, né? Então, tu chama as pessoas para ouvirem aquelas músicas que tu criou com a tua curadoria, mas ali dentro estão os teus lançamentos. Então, claro, não coloca todos os teus, né? Faz estrategicamente. Mas isso é uma playlist, é um tipo de playlist também. Então, tem as playlists dos outros, no caso, né? Que são playlists administradas daí por qualquer usuário, né? E que daí, enfim, é o sonho de consumo de todo artista, né? Que ao fazer o pré-save, é legal falar pré-save também, que ao fazer o pré-save, o usuário coloque a tua música, né? O teu lançamento em uma playlist que ele escuta habitualmente, né? Então é o grande lance, assim, né? Que o artista tenta alcançar junto com seu fã, né? Junto com seu público, que ele coloque a música que tu quer dentro da playlist que ele mais escuta. Daí é show. Então, essas são as playlists desses usuários, né? Que a gente pode chamar de outros ou alguma outra playlist de usuários, qualquer outro nome. Tá? E daí tem as colaborativas, quando qualquer pessoa que seguir a playlist pode alterar, adicionar e deletar, uma playlist coletiva, né? Isso é legal também, dá para fazer algumas ações referentes a lançamentos, referente a playlists colaborativas, né? Tu pode pedir para as pessoas colaborarem em uma playlist tua, por exemplo, né? Sendo artista. Tem as playlists de marcas, né? Playlists que são ativadas por marcas, podem ou não envolver artistas, né? Então, uma marca chamar um artista para fazer a curadoria para uma playlist específica da marca. Tem isso também, mas tem as playlists que são feitas pela marca, sem essa curadoria de artista, a fim de movimentar a marca em si, né? E não as músicas que estão lá dentro. A não ser quando elas são feitas em colaboração daí com algum artista específico, tá? Mas, enfim, são playlists gerenciadas por marcas, costumam misturar artistas conhecidos com outros em ascensão, tá? Daí ela tem esse caráter um pouco de influenciadora, né? Tentar aí colocar alguns artistas num patamar um pouquinho maior. Então, ela faz, normalmente, né? Não é regra, mas ela normalmente faz esse mix ali de artistas mais conhecidos e outros não. Daí tem as editoriais, né, que são montadas pelos próprios funcionários, pelos editores, que a gente chama. Daí os editores, a gente está falando de... Não estamos falando de editora, né? Mas, enfim, a gente chama de editoriais justamente porque elas são mais institucionais, digamos assim, né? Mas elas são montadas pelos próprios times de funcionários daquela plataforma específica, daquele player, tá? E são ferramentas de divulgação muito mais forte que qualquer outro tipo de playlist, porque elas acabam tendo alcance massivo, assim, né? Tu vai comparar esses tipos de playlist, essa é a que possui certamente um maior número de followers, um maior número de ouvintes mensais, tá? Então, é o que todo mundo busca ao fazer uma distribuição digital, né? Ao colocar uma música, ao fazer um lançamento. E esse é um grande requisito, assim, quando tu vai trabalhar com uma agregadora, né? Que é justamente verificar, assim, o quanto que ela vai trabalhar ativamente aquele lançamento teu, né? Ou ela vai só apertar um botão de distribuição, por exemplo. E então, esse processo todo de conseguir fazer com que a tua música chegue nessas playlists, né? Daí a gente está falando um pouquinho mais voltado para a parte das playlists editoriais, é esse processo de pitching, tá? Que a gente chama de pitching. E daí, eu só conheço uma, pelo menos, né? Um player, uma plataforma, ela permite te fazer o pitching de forma individual, no caso, sem a agregadora, né? Que é o Spotify, tá? Então, depois que tu distribui, tua música vai estar disponível no sistema, né? Antes mesmo da data de distribuição.
e tu abre pelo Spotify for Artists, daí, depois que tu verificar o canal. Então, mais outro fator importante para tu fazer essa requisição de perfil ali, né? Essa verificação de perfil nas plataformas, é justamente poder fazer o pitching no Spotify for Artists, tá? E daí, enfim, é fundamental para fornecer o máximo de informações, é fundamental fornecer o máximo de informações possível, como gênero, clima e outros dados relevantes para que os editores daí possam tomar decisões de onde encaixar a música, né? De qual playlist melhor que eles encaixem aquela música. Então, é uma música voltada para funk, né? Para o funk, assim, é um funk. Ele vai verificar tudo aquilo, vai verificar todas as suas informações, vai verificar a atratividade daquele lançamento, né? Porque eles recebem milhões de pitchings, milhares de pitchings por dia, né? Então, ele vai verificar qual é a atratividade daquele lançamento e a importância dele constada aí naquela playlist editorial, né? E então ele não vai encaixar uma música de funk numa playlist voltada para axé, né? Daí eles precisam justamente dessas informações para se situarem de onde encaixar melhor a música, né? E enfim, eles vão procurar justamente através das informações que tu fornecer, porém no Spotify for Artists é extremamente limitado, eu acho que são, sei lá, 500 caracteres, alguma coisa assim. Então, tu tem que saber ser atrativo, muito objetivo e falar o que tu precisa para conseguir chamar a atenção do editor em 2 segundos num textinho de 500 caracteres, sabe? Então, esse processo de pitching não é tão simples quanto parece, mas dá super certo. Já vi vários artistas independentes fazerem e conseguirem chegar em playlists editoriais, tá? Mas tem justamente outras plataformas, né? Lembrando que a gente não trabalha só com Spotify e que tem outras plataformas que, apesar de obterem um market share menor, elas possuem sim o seu público, né? Possuem sim a sua audiência, e eu acho que os artistas não deveriam deixar de lado tanto quanto eles deixam, né? Mas daí para chegar em playlists editoriais de outras plataformas, é preciso daí a agregadora para conseguir fazer esse processo de pitching lá para aqueles players, né? Então, tem um caso muito legal que aconteceu com uma banda independente aqui de Porto Alegre, né? Eu moro em Porto Alegre, e que a gente distribuiu, a gente, eu digo, pela Audio Porto, no caso, né? A gente fez a distribuição e como a gente tem um contato muito direto com a nossa agregadora, a gente conseguiu aí uma parceria com a nova plataforma chamada Resso, né, para uma playlist exclusiva, uma ação voltada para o dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, voltado justamente para um dos nossos artistas do nosso catálogo. Então, eles fizeram toda uma curadoria de uma playlist exclusiva deles dentro dessa campanha, dentro da plataforma Resso. Então, foi uma colaboração muito legal, né? E isso um artista independente dificilmente consegue alcançar, porque não tem esse selo trabalhando ativamente com a sua distribuidora, né? O artista independente normalmente trabalha com distribuidoras, agregadoras, num modelo mais self-service e não tem essa afinidade de contato com a sua agregadora. Então, tá aí algumas diferenças também entre tu ter um selo representando ou tu ser independente, né? E, enfim, todas as informações que tu enviar, elas também vão impactar nas recomendações personalizadas, né, dos usuários. Então, por exemplo, considerando que tu taguei e faça o pitch da música com, no mínimo, 7 dias de antecipação, por exemplo. Ela já vai automaticamente aparecer em todas as playlists Release Radar, aquela playlist que aparece praticamente toda segunda-feira ou terça, para ti, né, no Spotify. Então, ela vai automaticamente aparecer ali, né? Mas daí é dos teus seguidores, no caso, né? Então, tipo, ela não vai aparecer no Release Radar de todo mundo, vai aparecer no Release Radar de quem te segue, ou seja, de quem manifestou interesse em ti, como artista, né? Enfim, daí, claro, optando por ferramentas de pitching como o Spotify for Artists, tu consegue que o artista tenha mais controle, né, sobre o single que ele está promovendo para os fãs. Porque tu pode fazer a distribuição de um álbum, por exemplo,
e tu sabe que tu tem uma track chave, né? O carro-chefe do disco, assim, né? Então, tu sabe que aquela faixa merece mais atenção e, consequentemente, vai possivelmente ser recebida de forma mais fácil, né? E com mais atratividade. Então, tu consegue ter esse controle sobre qual faixa tu vai fazer o pitching, né? E isso é extremamente importante. E, bom, a parte que eu acho mais interessante é a parte de que quando que eu recebo, né? E como. E daí tem uma frase muito boa do John Kellogg, né? Que é um americano, que é toda vez que a tua música é tocada, alguém está sendo pago, né? Então, que nem ele costuma brincar, eu espero que seja você mesmo como artista independente, né? Mas, claro, existe diversos meios de campos aí, né? Eu, por si só, represento um selo no qual admiro muito o trabalho e reconheço a importância de um artista estar sobre um selo quando esse selo executa um trabalho bem feito, né? Então, cada uma dessas modalidades, né, para conseguir chegar nos players, seja distribuição independente ou seja distribuição pelo selo, tem os seus prós e contras, e vai depender muito do artista e do patamar que ele se encontra para identificar qual que é o melhor para ele, tá? Mas, enfim, só trazer um dado ali, na verdade, do report do EFPI, né, mas é de 2019, então está um pouquinho desatualizado, mas é super atual, de qualquer forma, né? Então, lá em 2019, foi a primeira vez que as receitas provenientes do streaming, né, elas corresponderam a mais da metade do mercado mundial de música gravada, né? A gente está falando de gravações sonoras. Então, é um mercado em extrema ascensão. E aqui a gente vai para uma divisão muito importante de saber também, que é a divisão de receita provenientes do streaming, né? Então, antes de eu esclarecer um pouquinho sobre essa divisão, é importante falar que toda vez que uma música for escutada, né, aquele intérprete, tu como artista, tu é pago, tá? Mas tem uma outra parte, tem uma outra cadeia que também faz parte daquela gravação, que é o autor, né? Então, aquele fonograma contém uma obra, e aquela obra contém um autor. Então, toda vez que uma música for escutada, o artista é pago, mas se o artista, por exemplo, também for compositor, né? Ou que não seja, enfim, também, toda vez que essa música for executada, também vai gerar uma renda de direitos autorais fonomecânicos, né? Direitos autorais mecânicos, tá? Enfim, que daí esse dinheiro pertence ao compositor, né? E daí é pago pelas plataformas, mas eu já volto lá, já volto nesse assunto, assim. Mas, porque, na verdade, ele tá aqui, tá? Ele tá nesses 12%, tá? Essa parte de direitos fonomecânicos. Mas para a gente chegar nessa parte aqui, a gente vê um pouquinho sobre os 30% que ficam para as plataformas, tá? Para as DSPs. Lembrando que isso são números aproximados, não são todas as plataformas que trabalham com essa divisão, tá? Algumas, inclusive, elas são bem mais injustas do que o cenário que a gente olha agora. O YouTube é uma das plataformas que é a plataforma que mais enfim, a plataforma que todo mundo ouve música, todo mundo procura música pelo YouTube, né, que todo mundo mais utiliza, e é a plataforma que menos paga. Então, o buraco é bem mais fundo, assim, né, sobre essa divisão em algumas plataformas. Mas, em geral, das maiores, assim, principalmente Spotify, a gente tem essa divisão, tá? E daí é 30%, tá, para as plataformas, que já fica lá no momento que a música for executada, daí eles repassam 58% para o detentor dos direitos fonográficos, tá? Para quem distribuiu a música, tá? Então, eu, artista independente, por exemplo, distribuí pela OneRPM,
tá? Então, a OneRPM vai receber 58%, vai entrar lá, tá? E daí tu, como artista independente e detentor dos direitos fonográficos, vai receber o restante do que foi acordado entre tu e essa agregadora, tá? Porque esse 58% aqui é bruto, no caso, né? É uma receita bruta. Então, digamos que, sei lá, o NPM, por exemplo, se não me engano, trabalha com 25%, na maioria dos casos, para self-service, né? Então, desses 58%, retira-se 25%, e daí o que sobra é repassado para o produtor fonográfico, né? Quem distribuiu, tá? Então, num caso em que há um label envolvido, tem mais essa camada ali de envolvimento nesse processo aqui desses 58%, tá? Mas a gente tem a parte autoral daí também, né? Porque esses 58% a gente está falando só da parte do fonograma, né? Quando uma música é tocada, tu recebe os seus direitos pela master, mas lembrando que essa master contém uma obra, então é imprescindível também que haja pagamento dos direitos autorais. E por mais que seja imprescindível, isso não é uma prática que foi posta, né, em prática, no caso, desde cedo, né, no mercado. Então foi, na verdade, uma conquista não tão recente, mas também não faz muito tempo atrás também, uma conquista que as editoras musicais tiveram que alcançar junto dos players e das plataformas para que os seus titulares, né, os seus autores que elas representam e, consequentemente, elas também, viessem a receber das receitas provenientes do streaming. Tá? Então, se segmentou ali, se combinou ali, né, nos acordos e tal, que seria pago essa porcentagem de 12% referente ao direito autoral, tá? Porém, essa porcentagem ela se divide, tá? Em relação ao direito autoral, ela se divide, porque, se não me engano, em 2015 ou alguma data próxima a essa, houve uma disputa judicial entre a Oi, né, a plataforma Oi, opa, meu Google me atendendo aqui de forma me interrompendo. Enfim, houve uma disputa judicial entre a plataforma Oi e o ECAD, eu não vou adentrar muito nesse assunto, mas acabou que abriu uma discussão no mercado referente justamente se streaming havia, né, ou continha, ou era execução pública também, né? Então, a título autoral, tá? A referente aos direitos autorais, se constatou que sim, né? Se declarou ali naquele momento daquele processo, né, se consagrou que sim, havia execução pública dentro do streaming, tá? Porém, isso veio a fazer essa divisão monetária referente somente ao direito autoral, né? Tanto que é exemplo que o 58% ele é repassado diretamente para o produtor fonográfico, tá? Então, não há nenhuma parte sendo repassada a título de execução pública, tá? Desses direitos dos produtores fonográficos, a parte conexa. Então, a título autoral, sim, há execução pública no streaming, a título conexo, nem tanto, tá? Mas isso vem mudando. Então, eu sei que a Globo, né, com a modalidade de streaming deles, já fizeram os primeiros pagamentos referente à parte de execução pública da parte conexo. Então, isso vem sendo também uma discussão aberta no mercado e tem tendência a se adequar e a mudar e contemplar daí a parte de execução pública. O que acontece? No momento que a gente contempla a parte de execução pública, nessa parte aqui, né, nesses 58%, ou referente à parte conexa em si, a gente passa a contemplar uma parte da cadeia que até então todo mundo estava esquecendo, né? Que é a parte dos músicos executantes, dos músicos participantes, arranjadores, enfim, toda aquela cadeia da parte da divisão do fonograma que eu mencionei, dos 41,7 para produtor fonográfico, 41,7 para intérprete e o restante para os músicos executantes. A gente, na modalidade do streaming, como não foi decretado que é a execução pública para a parte conexa, não tem essa divisão. Mas isso aí vai mudar.
tá? Mas daí na parte autoral tem essa divisão, e daí esses 3% aqui que a gente está vendo, que é repassado daí diretamente para o ECAD, é referente à execução pública, tá? Dos direitos fonomecânicos, dos direitos de reprodução da obra, tá? Direitos de reprodução de cópia da obra, por execução pública, tá? E os 9% daí é repassado diretamente para o BEM, que é a União Brasileira de Editoras de Música, tá? Entretanto, para um artista independente, assim, esses royalties fonomecânicos aqui, os direitos de reprodução aqui, eles não são possíveis de recolher se tu for um artista não direto. Sei, só sei que foi assim. Okay. Não sei, só sei que foi assim. Ok. Enfim, até me perdi. Enfim, um artista direto não consegue recolher esses 9% aqui que a gente está enxergando, um artista direto não consegue recolher. Na verdade, um compositor direto, desculpa, um autor direto não consegue recolher, tá? E daí, se ele não tiver uma editora que esteja representando ele e que essa editora esteja filiada na UBEM, que é a União Brasileira de Editoras de Música. Então, isso começou a se tornar bem complexo, bem dificultoso, né? E impossível para artistas conseguirem acessar essa renda, por mais mínima que seja, ela é complementar. Então, começou a se formar outras soluções, né? E uma dessas soluções para artistas independentes, para compositores independentes, é justamente o CD Baby Pro Publishing, a OneRPM Publishing, né? São serviços de recolhimento de direitos fonomecânicos fornecidos pelas agregadoras, né? Então, são serviços, na verdade, de recolhimento por parte de editoras, né? Mas daí identificou essa necessidade para compositores independentes, para artistas independentes, de também recolherem. Então, tu assina um contrato separado do teu contrato de distribuição digital, na maioria das vezes, dizendo que tu quer fazer o recolhimento dos direitos fonomecânicos também nas plataformas de streaming. Tá? Então, daí tu passa a recolher esses 9%. Mas, claro, para eles fazerem esse serviço, eles também pegam uma partezinha da fatia da torta, né? Então, e daí tem outras opções também, né, que se tornam possível também, que é, por exemplo, assim, para editoras de menor porte, que não querem se filiar ao BEM, porque o BEM possui uma mensalidade bem cara, se tu é uma editora independente, não se torna tão viável assim fazer essa filiação ao BEM, ou para editoras que não querem simplesmente ser filiadas ao BEM, querem continuar independente, digamos assim. Tem daí algumas opções como a Abramos Digital, né, que é um serviço que é justamente esse recolhimento desses direitos fonomecânicos para editoras independentes de grande, pequeno porte, enfim. E daí uma outra opção, né, que alguns artistas daí um pouquinho mais estruturados fazem é fazer a própria gestão exclusiva do seu catálogo, criando a sua própria editora, né, para gerir o seu catálogo mesmo, não a fim de prestar serviços para outros compositores. Então, daí torna possível também fazer pela Abramos Digital. Tem outras também, só Simples Digital, tem algumas outras que oferecem. Deixa eu ver. E daí, no caso, esse seria o esqueleto básico, assim, de divisão monetária das receitas advindas do streaming, tá? E, enfim, a plataforma que mais bem paga, no caso, hoje em dia, é a Apple Music e o Deezer, tá? A Apple, eu acredito que seja devido muito ao fato de não ter o freemium, né? Aquela subscrição ali de forma gratuita, porém com anúncios. Então, é tudo pago, né? Pelo menos até então, no momento que eu fiz essa apresentação, ainda era esse formato, tá? E daí, claro, a plataforma que tem maior alcance, né? Apesar de não ser a plataforma que melhor paga, continua sendo o Spotify. Tá? E daí, enfim, já estou quase finalizando, mas como é um assunto que foi muito falado, assim, no ano de 2020, devido à pandemia, né, e veio muito à tona, que é justamente as lives, e daí só para
para constar, assim, existe 2 direitos distintos que incidem sobre a live, né? Que é a execução pública e direito de reprodução, tá? E daí, enfim, referente à execução pública, já foram realizados acordos e contratos com essas plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, né? Normalmente, aonde ocorrem as lives são essas 3 ali. Enfim, lá antes mesmo de 2020, no caso, né, já havia sido realizado esses acordos, tá? Com YouTube, Facebook, Instagram. E daí, enfim, pelo que eu sei, assim, o contrato não especifica o tipo de uso, mas ele contempla live, né? Então, os acordos em si, eles já haviam sido pagos, referente à parte de execução pública das lives, tá? Então, por exemplo, ninguém que está fazendo live precisa pagar o ECAD, no caso, né? Mas isso mudou aí nas últimas vezes que o pessoal começou daí a organizar esse sistema que veio a vir ter grande procura, né, pelo sistema de lives. Mas, enfim, daí também contém o direito de reprodução, né, só que lembrando que o direito de reprodução daí é no momento só que há a gravação da live em si. Então, por exemplo, por que tem a execução pública? Porque ela é um show, né, e shows são execução pública, são músicas executadas em locais de frequência coletiva. Então, sim, há execução pública. E sim, há direito de reprodução no momento que tu pega e fixa aquele show, tu faz uma gravação daquele show e tu coloca a disponibilidade de cópia, né? Das pessoas olharem, assistirem e isso ser reproduzido, direito de reprodução. Então, no momento que tu vai fazer essa gravação, essa fixação e tu pretende deixar ela disponível depois, é necessário sim solicitar a liberação com as editoras. Em caso de live patrocinada, quem estiver produzindo a live é que é responsável por pagar a editora, tá? Muitas dessas editoras que detêm o catálogo das músicas mais conhecidas, consequentemente, elas estão filiadas ao BEM, então vai ser preciso pagar uma porcentagem para o BEM, né? Daí, consequentemente, ao BEM paga a editora. Mas, em resumo, aí, é isso, assim, sabe? Eu não quis entrar muito nesse assunto, mas só para explicar que tem esses 2 direitos envolvidos nas lives, né? Então, não é tão livremente assim sair executando músicas e obras de outros compositores na internet, né? É sempre imprescindível que haja essa autorização, tá? Essa liberação por parte da editora ou dos próprios compositores autores. Normalmente eles cobram, né, para fazer essa liberação. E daí, enfim, tem um esquema que, por exemplo, por que se levantou muito a questão de o que está envolvido nas lives, né? Porque as lives começaram a cair. Então, começaram a ser derrubadas, né? Porque pelo Content ID do YouTube ou por ferramentas de mecanismos de identificação de direitos autorais, começou a se identificar que as músicas estavam sendo executadas sem a devida autorização, né? Consequentemente, os titulares dessas obras não estavam vindo a receber os seus direitos. Então, se tu autoriza uma obra com uma editora, tá? Tu pede essa liberação, é aconselhável, assim, que tu, por mais que tu tenha feito a liberação, tu entre em contato com a editora, né? E dê mais detalhes sobre a tua live, a data, o horário e tudo mais, e peça para que ela te coloque no whitelist do YouTube, né? Então, ela vai entrar lá no Content ID e vai especificar que o teu canal, ele tem o whitelist, né? Ela não vai fazer o claim dos direitos autorais naquele vídeo que tu vai estar salvando ali, porque tu já efetuou o pagamento para ela, tu já fez o licenciamento. Então, é uma dica também. Mas, daí, enfim, claro, sobre como achar essas editoras, aí tem alguns caminhos, né? As próprias associações, normalmente, elas têm essas informações. Eu sei que a UBC é uma plataforma, que é uma associação que tem um site que se chama UBC Consultas, e que tu pode pesquisar dentro da base de dados deles as obras e suas respectivas editoras, né? Mas também tem o ECADNet, que daí é a base central, né, de dados,
que tu consegue pesquisar pelo título da obra ou pelos titulares e conseguir também saber qual editora representa aquela obra, para tu conseguir entrar em contato, tá? No site da UBEM também tem bastante informações sobre editoras. Então, se tu sabe o nome da editora, porém tu não tem contato, verifique se ela está afiliada ao UBEM, que lá tem todos os contatos de todas as editoras filiadas lá. E normalmente as maiores estão tudo lá. Enfim, daí, né, só para ser um pouco mais técnica, os direitos de reprodução que eu tanto mencionei é o direito de cópia, né? Cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário, por meios eletrônicos ou qualquer meio de fixação que venha a ser desenvolvido. Então, direito de reprodução, direito de cópia. E é isso. Eu deixo os meus contatos aqui, são vários, sinta-se à vontade para contatar por qualquer um deles. Mas é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, pode perguntar por aqui ou encaminhar por e-mail também.